Pronto. Bom, pessoal, agora a gente vai iniciar nossa disciplina de Educação para as Diversidades Étnico-Culturais. E aí, primeiro, eu queria trazer uma reflexão e ouvir o que vocês têm para me dizer a respeito disso, tá? Nesse módulo, a gente vai discutir os conceitos de etnia, raça, diversidade, cultura, preconceito e discriminação, certo? E aí, vejam essa frase aqui. O Brasil é um país de dimensões continentais, cuja população é marcada por uma enorme diversidade. Nele convivem pessoas de todas as etnias, culturas, religiões e ideologias. Nesse contexto, um grande desafio nos dias de hoje é promover a tolerância e o respeito à identidade do outro. O que vocês me falam sobre isso? E aí, tentando puxar um pouco para aquela discussão, né, que a gente fez antes de começar a gravar, vocês acham que tem a ver com aquela discussão que a gente iniciou, mesmo sem começar a discussão da disciplina ou não? O que vocês me dizem? Queria ouvir vocês um pouquinho agora. É na onde eu fiz o comentário de que há muitas pessoas com a mente humana, porque não tem tolerância e nem o respeito à identidade do outro. Exato, Ana. Tá vendo que aquilo que a gente fez a discussão, que parece que a gente está fazendo uma discussão meio descolada, né, da disciplina, que sei lá, que a gente fica esperando às vezes, nas disciplinas do curso superior, que elas têm assim uma formatação toda, né, toda organizadinha, com aquele conceito científico, o professor sistematizando o tempo inteiro, mas vejam que essa disciplina, a preocupação é discutir justamente aqueles pontos que a gente colocou em cena antes da disciplina começar aqui, né? Antes da gente começar a gravação. Então, isso que a Ana trouxe, que a Carmen trouxe, né? Que outros colegas trouxeram, a gente traz essa questão, né? Da diversidade e de como essa diversidade é tratada, né? Então, assim, a gente tem aqui, o Brasil é um país que ele é multidiverso, porque a gente tem diversidade de todas as naturezas, né? Tanto étnicas, quanto sexuais, quanto ideológicas, e talvez uma questão que a gente precisa pensar, principalmente quando a gente trabalha com professores, né, e formação de professores, é que será que a escola ela está ensinando aos nossos jovens o que é tolerância e respeito em relação a essas diversidades? E isso tanto na educação básica quanto no ensino superior, né? Será que isso é tratado? Então, uma questão aí para a gente pensar. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, pessoal, em relação a essa frase? Então, vamos passar para o próximo tema, que também a gente acabou falando, né, sobre isso. Quando eu estava falando da questão do lugar de fala, esse lugar de fala, pessoal, tem a ver com um conceito extremamente importante na sociologia, que é o conceito de alteridade. O conceito de alteridade é tentar entender o outro, ter empatia pelo outro, mas considerando o contexto que aquele outro vive, mas sem perder de vista o contexto que a gente está. Então, por exemplo, eu, enquanto biólogo, o que é defendido na biologia é que não existem raças humanas, que, na verdade, todos os seres humanos fazem parte de um único aglomerado genético, porque no conceito biológico de raça, um fator importante é quanto há de variação genética entre os indivíduos da mesma espécie. E aí, na própria população humana, a gente vai ver daqui a pouco os dados, a variação genética é muito baixa. Então, do ponto de vista biológico, não existem raças. Então, se eu pensar na minha perspectiva de biólogo, eu vou defender a ideia de que não há raças. Porém, na hora que a gente esquece a biologia e vai para a cultura, o que a gente percebe? Que existem certas limitações que os indivíduos passam em virtude da cor da pele. Então, tem certos lugares que o movimento dessas pessoas não é tão facilitado, existem certas posições econômicas, políticas, que não são tão comuns para indivíduos de determinadas etnias. Então, a gente começa a perceber que, apesar de não haver variação biológica, do ponto de vista cultural, a cor de pele ela interfere muito nos locais onde esses sujeitos podem existir, né? Então, nesse aspecto, eu tenho que entender que, mesmo eu tendo uma ideia da biologia a respeito de raça, quando eu penso no social, as raças elas existem, principalmente porque é justamente a existência da raça social que acaba sendo utilizado para validar alguns preconceitos, né? Então, quando a gente faz esse tipo de movimento, esse tipo de
reflexão, a gente está colocando em cena a alteridade, tá? Isso eu trouxe uma perspectiva mais técnica, mas, por exemplo, quando eu disse para vocês logo que eu comecei a disciplina, eu, enquanto homem branco, dando uma disciplina sobre diversidade étnico-cultural, é uma coisa que eu lembro quando eu dei essa disciplina no semestre passado, eu fiquei um pouco desconfortável no começo, porque é uma disciplina que uma pessoa preta, ela seria bem interessante que ela assumisse. Mas aí, com a discussão com a turma, a gente refletiu sobre isso, e aí a questão é, quantas pessoas pretas poderiam disputar, né, a vaga para lecionar essa disciplina? Porque você precisa ter formação, precisa estar na universidade, precisa... Quer dizer, tem que ter... a vaga foi inicialmente aberta para quem era da universidade. Então, primeiro filtro, quem são os professores que estão na universidade? Quantos desses professores são pretos? E quantos desses professores pretos efetivamente poderiam assumir essa disciplina? Tá vendo que vai tendo um monte de gargalos até chegar ao ponto que o que acaba acontecendo é que, como na universidade tem um predomínio de professores brancos, o que acaba acontecendo é que os professores brancos acabam assumindo essas oportunidades, porque a gente acaba sendo em maior número. Mas na sociedade a gente não é maior número. Né? Aqui no Brasil, a população que é maior, que é majoritária não é a população branca, né? Então a gente tem essa questão, né? E aí, eu, enquanto homem branco, dando essa disciplina e fazendo essa reflexão, eu estou usando a alteridade, porque eu estou pensando nas questões que essa disciplina trata, né? E como é importante uma voz preta para tratar dessas questões. Por isso que eu acho importante demais que vocês participem das minhas aulas, tá? Para trazer essas vivências aqui, que são vivências que eu não tenho, e que eu trago uma discussão bem dessa discussão da minha posição de homem branco, tá? Que tem estudo, né? E por aí vai, né? Tem algumas interseccionalidades de preconceito que eu escapo, né? E aí eu tenho, obviamente, que a minha visão, ela é uma visão de um lugar de privilégio, então isso tem que estar bem claro, né? Oi, Carmen, pode falar. Essa colocação sua ela é interessante, porque, sim, dentro da universidade, a UFTM, tem algumas pessoas que trabalham, sim, essas questões étnicas, assim, eu não sei o que... Não desmerecendo você, estou amando, é lógico. Mas, assim, tem o Flávio Saldanha, tem a Maria Cristina, que é do Serviço Social, né? O Flávio, ele é do curso de História, Isso, né? Ele é diretor. E tem uma equipe grande lá, porque nós já fizemos trabalho juntos, né? Dessa questão étnica. Assim, eu não sei se não foi oferecido ou se eles não quiseram, eu não sei. Eles não prestaram a seleção, né, Carmen? Ah, entendi agora. Entendeu? Então, eles porque tem uma seleção, não tiveram então, interesse. Ah, entendi. Entendeu a questão? Porque a própria universidade, ela está tendo uma pós, que a Maria Cristina também está dando. Isso, exato. Maravilhosa também, viu, Maria Cristina? Pode ser isso, né? Isso. Também o tempo dela ficou curto por causa disso também. Exato. E em relação à quantidade, igual o senhor acabou de falar que a população preta e parda é maior no país, é 64%, de acordo com dados do IBGE, ou seja, é mais da metade da população brasileira é preta e parda. Exatamente. E aí, conforme os estados que a gente mora, por exemplo, Minas, esse número é maior. No Nordeste, em vários estados do Nordeste, esse número é maior. Entende que assim, isso é geral para o Brasil, mas dependendo do local que você está, essa proporção é maior, né? E você tem razão, tem alguns que inclusive discutem essas questões, mas provavelmente eles já estão envolvidos. Porque o que acaba acontecendo, Carmen? Tem alguns que discutem, mas talvez precisaria de mais pessoas. Entendeu? Para ocupar esses espaços. E aí, quando tem uma oportunidade, não tem quem ocupe, porque essas outras pessoas já estão envolvidas com outras coisas. E fica sempre sendo os mesmos, né? Exato, sempre os mesmos, porque são poucos. Né? Mas é legal a gente fazer essa reflexão para a gente perceber, né? Tá, tem, mas quanto? Né? Quanto tem? É suficiente? A gente pode chegar a uma conclusão que talvez não, né? É verdade. Esse assunto acaba também sendo novo, né? Eu falo assim, por ser uma mulher preta, tratar de assuntos, relações étnico-raciais, as pessoas têm muita dificuldade, porque às vezes até o próprio negro tem dificuldade de conhecer a sua história, né? Que foi negado ao longo né, de anos aí. Exato. Então, quer dizer, a lei federal 10.639, ela traz isso, né? Ela conhecer um pouco sobre a cultura afro-indígena no nosso país, né? Extremamente tão desconhecida, né? Para a composição da nossa cultura, né? Isso. E esses grupos, né? Grupos culturais, eles são importantes para o que a gente chama de Brasil, né? E por que eles são subestimados?
e subdiscutidos, né? É, Esses temas são subdiscutidos. E é um assunto que tem que ser trabalhado durante todo o ano, né? Não só datas específicas, como a maioria das vezes das escolas, espaços trabalham, né? Ah, vamos trabalhar o 3 de maio. Aí reúne as crianças, vão lá e faz um trabalho. Ah, vamos trabalhar agora o 20 de novembro. A gente sabe que essa questão étnica ela tem que ser trabalhada o ano todo, porque as crianças enfrentam situações de racismo, situações dentro da sala de aula que muitas das vezes o professor fala, não, deixa ele quieto, larga ele para lá. Então são É o questões silenciamento, que... né, cara? É isso. Então são questões que eu acredito que o senhor está trazendo, que para que nós possamos entender, né, que essa intervenção ela tem que ser feita a todo momento, né, que surge dentro de sala de aula. Exatamente. E aí a Kátia, ela colocou que quando ela fez parte do PIBID, a lei 10.639, ela foi 10.639, ela foi discutida. E ela é obrigatório, tá, gente, na formação de professores, ter disciplinas e essa abordagem. A gente tem que também, quando a gente é professor da educação básica, isso tem que estar presente nos currículos, tá? Não é só uma escolha, né? Isso é uma Com obrigação. certeza. Tem mais de 15 anos essa lei. Exato. Poucas pessoas sabem disso. E quanto, né, efetivamente é... Porque, por exemplo, fazer uma comemoração no 13 de maio, no dia 20 de novembro, não é abordar a questão. Isso, na verdade, é criar uma maquiagem para dizer que está sendo feito, né? Que É isso que assustador. A hora que você acontece nas falou, Carmen, eu até escolas. virei a É bolinha dos isso. olhos, tá? Eu até aqui, ai meu Deus. É igual, essa questão para mim é igual quando o povo vai tratar de reciclagem na escola e faz as crianças levar os lixos para poder fazer uns negócios que ninguém vai usar depois e virar lixo de novo, sabe? Que é fingir que tá fazendo. Para mim é a mesma coisa. É verdade, é isso mesmo. Bom, então, o conceito de alteridade ficou claro para todos, pessoal, porque ele é extremamente importante para a gente entender essa disciplina, tá? Vocês vão perceber que eu vou voltar nele muitas vezes. Agora eu vou discutir alguns outros conceitos, tá? Então, o conceito de cultura. O que cultura, um conceito, né? Porque existem conceitos de cultura. Um dos conceitos de cultura é normas de comportamento, saberes, hábitos ou crenças que diferenciam um grupo do outro. Provém de culturas distintas, conjunto dos conhecimentos adquiridos, instrução, sujeito sem cultura. Por que eu trouxe esse conceito especificamente? Existem outros, por que eu trouxe esse? Em determinado momento aqui da aula, eu vou comparar o que a gente chama de raça na biologia e o que a gente chama de raça na cultura. E o conceito de cultura que eu vou utilizar para fazer essa comparação é esse, tá? E eu coloquei o sujeito sem cultura, que é para vocês terem uma ideia como a gente vê essa questão, a ideia de cultura é elitizada, né? O que é cultura? É só aquele conhecimento que o indivíduo escolarizado tem acesso? Ou a cultura é qualquer manifestação que caracteriza um determinado grupo social, né? Então, só para vocês terem uma ideia como é que funciona essas questões aí, que às vezes a ideia de cultura ela é utilizada justamente para dizer que algo é cultura e outro algo não é. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando eu trabalhei no curso de pedagogia à distância da Univesp, antes de mudar aqui para Uberaba, antes de ser professor aqui no FTM, em determinado momento, a gente estava discutindo a questão das manifestações, né, musicais e tal, e aí uma professora estava discutindo, né, que lá na escola que ela trabalhava, o pessoal trazia rap. Então, quando fazia alguma atividade assim, eles traziam muito rap para fazer apresentações. E aí uma outra professora do grupo fez um monte de crítica, né, sobre o rap, que o rap é agressivo, que o rap é violento. E, na verdade, o rap, ele sintetiza na música uma determinada realidade cultural. Então, ele não pode ser simplesmente ignorado porque uma pessoa acha que ele é inferior, certo? Que só é superior à música clássica. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente é professor, que a gente tem que valorizar as culturas locais, tentar entender como os produtos culturais são... eles vão evoluindo dentro daquela cultura. Então, por que o rap ele é comum em periferias e de que maneira o rap atinge a indústria cultural? Que tipo de rap é tocado na periferia? Que tipo de rap é aquele que é veiculado nas rádios? Né? É o mesmo tipo de rap? Se sim, o que significa isso? Se não, por que isso acontece? Sabe, esse tipo de discussão que a gente tem que fazer e não dizer, olha, rap é inferior, é uma subcultura. Né? Então, esse é um aspecto importante.
Um outro conceito importante é o de diversidade, né? Que foi um dos temas que a gente discutiu aqui. E esse tema ele é usado em várias áreas do conhecimento humano, né? Na cultura é usado muito, mas na biologia também, né? Tanto é que uma das grandes discussões que se faz a respeito, né, do aquecimento global, da invasão de organismos, da poluição, é que tudo isso impacta a diversidade. Impactando a diversidade, você tem uma série de consequências, né, para a existência humana, inclusive. E quando a gente pensa do ponto de vista cultural, a diversidade ela traz essa ideia do que é variável, né? Então aqui tem um conceito que é do dicionário, né, que eu peguei do dicio.com.br, que é característica ao estado do que é diverso, diferente, diversificado, não semelhante. E aí um exemplo, né? A exposição apresentava uma grande diversidade de obras de arte. Um outro aspecto, né? Uma outra faceta desse conceito, que é a reunião do que contém vários distintos aspectos, características ou tipos. Pluralidade, a diversidade de comentários sobre o texto, por exemplo, aqui, né? Então, tentem associar a ideia de diversidade aqui na disciplina, pessoal, a ideia de pluralidade, ou seja, muitos. Então, as diferentes existências, elas são plurais, elas são muitas, então tem que ter essa perspectiva. Oi, Luciana, pode falar. Professor, essa questão que você abordou é muito interessante. A gente acabou de ter um módulo de psicologia e que me deu uma mudança no olhar em relação a várias coisas, inclusive essa questão de cultura. Quando o nosso professor Vitor, maravilhoso, inclusive, ele falou sobre a questão de crise, né? Em algum momento nas nossas vidas nós vamos ter crises. Qualquer tipo de crise. E a gente vai ter que saber lidar com essa crise. E o importante é saber como sair da crise, se a gente vai sair bem ou mal. E eu estava estudando a respeito desse assunto e vi uma professora falando que essa questão da cultura, ela é importante no sentido assim. Isso tem tudo a ver com a crise também, com a parte da cultura. Se, por exemplo, você é uma pessoa tranquila, né? Você é uma pessoa pacata, por exemplo, em São Paulo. Você mora em São Paulo, então lá você é considerado uma pessoa tranquila. Aí você muda para uma cidade, por exemplo, a Bahia, que o pessoal é muito mais tranquilo. E aí você muda o seu jeito, a pessoa já vai falar assim, ai, você não é daqui, você é de outro lugar. E a pessoa já vai... Por quê? Porque é cultural o modo como eles vivem lá. E aí, nesse sentido, ela falou assim, que para o interessante é a gente estar num lugar em que a gente é bem aceito. Porque se a gente tem essa cultura aceito nessa cultura, a gente não vai, em nenhum momento vai sofrer de crise. Por quê? Porque nós somos bem aceitos. A crise acontece a partir do momento que a gente está num local em que a cultura é diferente e aí as pessoas não vão aceitar a gente do jeito que a gente é. Entende? Então, isso tudo tem tudo a ver com a cultura do local onde a gente está naquele momento. Se a gente é diferente da cultura do local, a gente sempre vai estar sofrendo crise, porque nós nunca vamos ser aceitos da maneira como nós somos. Ela falou nesse sentido. O que a senhora acha disso, professor? Luciana, tua colocação é perfeita, porque aí é o seguinte, quando você traz a discussão da psicologia em relação à cultura, a psicologia ela está muito ligada a processos que são individuais, que são do sujeito, certo? É uma delícia, né? Psicologia, eu lembro quando eu fiz as disciplinas da graduação, eu até pensei, por que eu não vou fazer curso de psicologia, meu Deus? Que é muito legal, né? Porque é esse olhar para o indivíduo. E a cultura, ela tem algumas questões que são do indivíduo, mas a maior parte é do grupo, que a gente compartilha, né? E esse exemplo que você trouxe foi perfeito, né? E aí até a minha experiência aqui de Uberaba, eu era de São José do Rio Preto. Quando eu mudei para Uberaba, eu tive um choque cultural. Por quê? Porque Rio Preto não tem o mesmo ritmo de São Paulo capital, mas o ritmo de lá é muito mais acelerado que o de Uberaba. Pelo menos naquela época que eu vim, Rio Preto era muito mais acelerado que aqui. Eu lembro que uma vez eu fui no mercado aqui, e aí uma coisa que em Rio Preto não é comum é você pegar o pão
tem alguém que pega o pão para você. Né? Aqui agora voltou, né? Na época da pandemia não era assim, mas agora voltou. Dependendo do mercado que você vai aqui, você tem o pão lá disponível, você mesmo coloca no saquinho, né? Lá em Rio Preto isso não acontece de jeito nenhum. Em lugar nenhum que você vai, você tem alguém que coloca o pão. E aí eu lembro que eu já tive um primeiro estranhamento de o pão tá disponível para todos. Sabe? Por questão de higiene, que aí vem umas coisas na minha cabeça, que não, na verdade não tem nada a ver, tá? Mas professor, não tem nada a ver, é cultural mesmo. Que foi o choque. E aí tinha uma pessoa na minha frente que ela demorou tanto para pegar o pão, que eu falei para ela assim, aí depois eu me arrependi, tá? Eu falei para ela assim, você tá esperando a próxima fornada? Porque ela tava pegando um pão por vez, sabe? Assim, ela pegou tipo 10 pão um por um. E aí, eu com aquele ritmo lá do estado de São Paulo, eu pego 3, 4 de uma vez. E aí teve esse choque cultural. Mas por quê? Porque eu saí daquele conhecimento que é coletivo, dentro da minha realidade lá de Rio Preto, vim para Uberaba, que tem uma outra realidade cultural e tem o choque. Quem enfrenta o choque é o indivíduo. E aí a gente tem que... Tem um pensador da sociologia, que é o Lévi-Strauss, ele discute essa questão do choque cultural, do estranhamento e tal. E a gente que chega numa cultura nova, o certo é a gente aprender a olhar a diversidade, entender que a cultura que está ali posta, ela é anterior à nossa existência ali naquele lugar. Entende? Mas a gente tende a colocar a nossa individualidade como se fosse mais importante. Por exemplo, para que eu fui falar para a mulher se ela estava esperando outra fornada? Depois eu me arrependi de um tanto que eu falei assim, gente, como eu fui ridículo fazer isso. Mas por causa do choque. Entendeu? Então, professor, aí isso, quando a gente reflete sobre esse assunto, a gente, sabe, analisa um monte de coisa e tipo assim, dá um start na mente da gente, tipo assim, é igual você falou, se a gente, por exemplo, você tá num lugar, por exemplo, eu vou citar um exemplo, lá o pessoal da Bahia gosta muito de axé. Você tá lá, você não gosta de axé, então você não vai estar no mesmo ambiente. Você não vai dar. As pessoas vão sempre você vai se sentir deslocado. Então, quando a professora falou, juntei todo o conhecimento que o professor Vitor passou, né, nos ensinou. E eu falei assim, gente, então, para que a gente se sinta bem no local onde a gente vive, onde a gente convive com as pessoas, a gente tem que estar num ambiente que a gente se sente bem, né? E a gente tem que estar num local, igual, por exemplo, ela falou, por exemplo, o autismo. O autismo é essa parte de diversidade, certo? Mas tem lugares do mundo que as empresas, os grandes empresários, já estão contratando pessoas autistas, porque eles têm uma coisa no cérebro que eles focam muito. Eles têm o foco deles é muito. E para essa empresa desenvolver um determinado produto, ela precisa que seja uma pessoa completamente focada. Ou seja, nesse local, os autistas são muito bem recebidos. Então, a mãe que tem um filho autista lá nesse país, ele vai ter emprego pro resto da vida. Entendeu? Então, o ideal para que a gente não sofra crise e existencial de qualquer coisa é que a gente esteja num local onde a gente é bem aceito, onde a cultura que está lá, a gente se sinta confortável de estar naquele local. Então, Luciana, aí a gente tem duas questões diferentes, tá? Tem uma questão, eu enquanto sujeito, como eu me sinto, e aí, obviamente, que eu, enquanto sujeito, eu busco os espaços que me cabem, certo? Isso é uma questão. A outra questão é eu entender que existe algo que é muito maior do que eu, que é a questão da cultura local. É óbvio que se eu não me sinto bem naquela cultura local, eu preciso fazer uma análise. Primeiro, eu tenho como buscar um lugar que eu vou me sentir mais confortável? Segundo, o meu descontentamento, a minha crise, o meu estranhamento com a cultura de lá, ela tem a ver com o quê? Porque também a gente volta para a psicologia. Eu não me sinto confortável num determinado espaço, por quê? Porque, por exemplo, por que eu não gosto de axé? Você colocou essa questão, um lugar que, por exemplo, na Bahia é muito comum, né, ter axé e tal. Obviamente que vai ter lugares na Bahia que não vai tocar axé, que você tem diversidade, né? Mas por que eu não me sinto bem com axé? Então a gente precisa fazer também esse exercício, sabe, de alteridade.
Então, eu não me sinto bem, ok, não me sinto bem. Por quê? Por que isso acontece comigo? E é claro, né? É do mesmo modo que a gente precisa se sentir confortável nos espaços, a gente tem que respeitar aqueles espaços que as outras pessoas se sentem confortáveis e não desmerecer esses espaços também. Porque às vezes você escuta alguém falando assim, esse caso do rap, por exemplo. Eu fiquei pensando nessa escola, se os alunos levaram rap como produção musical, eu fiquei pensando o seguinte, é porque para eles se sentem confortáveis com esse ritmo, a professora não se sente confortável com isso. Mas até que ponto foi certo ela desmerecer essa manifestação cultural dos meninos, sendo que aquele lá é o contexto deles? Ela simplesmente ignorou completamente o contexto maior que está para além dela, para ela poder se sentir confortável. Então, acho que isso é uma disputa, né, do espaço individual com o espaço coletivo, mas você tem razão. Mas sabe como que a gente poderia ser feliz? Se a gente entendesse a diversidade, porque aí a gente ia se sentir confortável em mais espaços, né? Talvez esse é um exercício interessante, né? Da gente valorizar de fato a diversidade que existe e tentar estar nesses espaços, né? E curtir os espaços, que é um processo, né? Estou pensando aqui, tô só elucubrando, tá, gente? Que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E daí também pega aquele fato de repente, aquele local ser de uma certa forma, eu não vou poder frequentar aquele local. Eu falo, tipo assim, por exemplo, eu fui para o sul, fui passear no sul. E lá é um local de gente branca, uma grande maioria lá, a predominância lá é branco. E aí chegou, eu sou branca, meu esposo moreno, e meu filho bem puxado também. Não negro porque eles são um pouco mais claros, mas são negros, né? E aí o que que acontece? A gente entrou num estabelecimento lá, ficou todo mundo olhando para o meu esposo, para o meu filho e eu. Aí meu marido até brincou, falou assim: eles devem estar achando que eu te sequestrei, que eu e o Vitor te sequestrou, né? Porque eu não parava de olhar. A gente até saiu do local porque incomoda, né? Ver as pessoas olhando para a gente daquela forma, mas eu não vou poder frequentar esse Constrangida, né? local. Constrangeu. Meu filho até hoje fala sobre isso. Fala, ai, mãe, lá a gente não pode ir, né? Porque. Mas eu não vou poder frequentar o local porque eu sou diferente. Tem que ter o respeito à diversidade, né? Eu concordo com você, Regina. Só que olha a situação, por exemplo, nessa situação aí, quando chega nesse ponto, por exemplo, das pessoas elas ficarem observando e tudo mais, é uma situação até de risco às vezes, né? Porque, por exemplo, dependendo da pessoa que tá. Porque isso foi um ato de preconceito, né? Racial, com certeza. Sim. Pode ter alguém que vá para as vias de fato, viu? De agressão e tudo mais. Então, assim, o que acaba acontecendo? Justamente porque a gente tem esses preconceitos que as pessoas dizem que não tem, que você escuta direto o pessoal falando do racismo, quando diz que eu não consigo memorizar o racismo contra a pessoa branca, tá? Que racismo, como que é, Carmen? Racismo inverso. Inverso. Que eu acho um absurdo esse conceito, que eu não consigo. Reverso. Reverso. Eu não consigo memorizar o termo, porque eu acho um negócio tão absurdo, tão sem cabimento, que o meu subconsciente ele não aceita a palavra. Porque para mim não tem o que falar. Como que tem, gente, racismo reverso? É absurdo. Mas isso é uma questão de risco. E a Luciana traz essa questão, né, da pessoa se sentir desconfortável e tal. Às vezes, no discurso da Luciana, quando ela traz essa questão, o desconforto não é porque você não curte o espaço, é porque a forma que o espaço funciona, ela te exclui. Entendeu? Não é você que é o caso que você citou aí do Sul, né? Não é que você não gosta do Sul. Na verdade, a experiência que você teve lá, ela foi uma experiência que excluiu a tua família. Sim. E te excluiu junto, né? Sim. Então, professor, mas essa parte, ela me deu um start na minha mente, solucionou um monte de coisa que eu não entendia. O porquê que é que a gente sofre preconceito em vários locais no Brasil mesmo. A gente muda de cidade, a gente sofre preconceito, mas por quê? Se eu não fiz nada para alguém
e a pessoa simplesmente me discrimina. Por quê? Aí, com essas aulas de psicologia, eu vou entender que tem tudo a ver com a cultura local. Que eu sou, de um jeito, eu sou tratada aqui em Uberaba, de outra maneira eu posso ser tratada lá em São Paulo, e isso me fez entender uma série de coisas, que não sou eu o problema não está comigo, o problema não está em mim, o problema está no local, na cultura, às vezes na cultura local, porque isso, quando a gente sofre algum preconceito, a gente começa a analisar, poxa, mas por quê? O problema está em mim? O que eu fiz? Eu não fiz nada. E sofro preconceito? Por quê? E aí eu fui entender isso me ajudou a entender várias crises existenciais que eu já tive, entendeu? Porque o problema não está em mim, entendeu? O problema está no local ou nas outras pessoas que me enxergam como de uma maneira diferente, coisa que eu não sou. Então, isso me ajudou, professora, a refletir. E é isso que eu quero deixar gravado nessa aula, para a gente refletir. Porque a gente vai sofrer preconceito e discriminação em qualquer lugar do mundo, do país e de tudo, de todos os lugares. Aí comecei a me questionar, o problema está em mim ou está no outro? Que me enxerga com um olhar diferente. Luciana, eu concordo com você. É isso que eu, como mulher preta, sinto. O que me entristece é eu tentar um espaço de trabalho, ou eu tentar estar em determinado local e não me permitir eu entrar. O que eu fiz que eu não posso frequentar esse espaço? O que eu fiz que eu não posso conquistar essa vaga? O que eu fiz que esse shopping, né, o segurança fica andando para lá e para cá, prestando atenção no que eu estou pegando, no que eu estou fazendo? O que eu fiz? Esse questionamento que você faz, eu também faço o tempo todo. A gente carrega essa válvula de escape, vamos falar assim conosco, no meu caso, o tempo todo. O tempo todo onde eu vou. A gente já é preparado até com o olhar. Se olhou um pouquinho diferente, eu já falo para minha filha, não mexe, não pega. Mãe, não mexe, não pega. E às vezes nem olhou diferente, né, Carmen? Porque isso aconteceu tantas vezes na vida que você já fica meio mas até armado, né? Mas não é nem questão de ser armado. A gente conhece o olhar. Né? Sim. Não é nem questão de ser armado, assim, você já sabe que aquele olhar é um olhar de julgamento. Exato, Acho que você deve entender algum momento que você é julgado, né? Você está com uma pessoa em determinado local, a pessoa não falou nada, mas o jeito que atirou, eu já sei, esse olhar eu já sei, tem espaço, você está me julgando pela roupa que eu tô, com a pessoa que eu tô, algo, então assim, com o gesto que você fez, então assim, a gente assim, não precisa te falar. E aí que entra essa questão, né, de a gente trabalhar isso, conhecer um pouco essa história e esse papel, que não existe essa diferença. Exato. Né? Eu me senti superior porque eu sou uma mulher branca, tal, então assim, e você está um patamar abaixo de mim. E Exato. Se eu correspondo com você, Luciana, por exemplo, no mesmo tom, na mesma ideia, ou eu até chegar a indagar algo para você, no mesmo nível, falo, mas, gente, essa menina ela é abusada, ela tá achando que ela é o quê? Entendeu? As pessoas às vezes não nos respeitam, né? Acham que a gente tem que ser um degrau abaixo, para não falar, às vezes, 2, 3, 4, 5 abaixo. Então, assim, você não pode se posicionar ou se colocar. Eu, por exemplo, esse meu jeito de ser, às vezes, tem pessoas que interpretam de outra forma. Já perdi muitas oportunidades por eu ser assim. Eu ser questionadora, eu me posicionar, eu não gosto, ou não colocar daquela forma que foi feita ou colocada. Igual aconteceu há pouco tempo, na escola da minha filha, por exemplo. Ela estudou numa escola particular, ela chegou para mim e falou, mãe, eu não sei quem falou que a minha cor é suja. Falou que o meu cabelo é feito, tá, até aí não é tudo bem não, mas eu falei, eu vou ter que esperar um momento. Aí aconteceu agora a última reunião do ano, que a escola fez com os pais, tal, a professora agradeceu. E a professora, ela falou, não, pera, larga pra lá. Quer dizer, ela tinha que ter feito algum tipo de intervenção aí, não foi feita, entendeu? E aí os pais colocando, se posicionando lá, cada um colocando alguma situação, aí a mãe, aconteceu isso com o meu filho. Eu falei, agora.
é agora, para não parecer que eu estou no mimimi. E aí eu falei para os pais, falei, ó, aconteceu isso e isso, minha filha questionou, não vou dar nomes aqui, qual foi o menino, a criança que fez isso com ela, tal. Eu não permito isso. Se for preciso eu entrar judicialmente em relação a isso que ocorreu, eu vou entrar. Aí muitos pais me olharam, abriram o olho, o outro, sabe, assim, eu falei, não vou permitir, nós estamos, além de, a gente já está no século XXI, não é permitido. Tudo bem, se na casa de vocês têm esse tipo de comentário, porque a criança ela não nasce racista. Ela se torna racista porque ela vê algum comentário, ou alguém em casa comentando, com alguma empregada, ou com alguém na sua empresa. Mas eu acredito que essa criança, ela deve estar tendo algum tipo de exemplo em algum lugar, porque até então ela não nasce assim. Então, eu quero deixar bem claro para vocês, eu exijo respeito com a minha filha. Existe uma lei que me ampara. Ah, e a outra, mas chama minha filha de gordinha, chama meu filho não sei do quê. Ó, paciência, não existe lei para isso, eu não posso fazer nada. Eu, graças a Deus, através de luta, que a gente tem um movimento muito forte, o movimento negro no Brasil, ele é forte, ele é grande, ele é imenso. Então, assim, se eu tenho esse amparo graças a ele, eu não vou abrir mão dele. Então, assim, eu exigi respeito, eu me posicionei, eu me coloquei à disposição, só que eu não permito isso com a minha filha. Eu vou às últimas consequências. Então, pai e mãe, se prepare. Foi mais ou menos isso o meu recado. Eu exijo respeito. Você não gosta dela, acha a cor dela feia, suja, é igual a Luciana falou. Que a pessoa guarde isso para ela e leve para ela, para a casa dela, no ambiente dela, com os dela. Não me interessa, mas dentro de uma sala de aula, ou dentro de um espaço escolar, eu exijo. Então, gente, é isso. A gente está falando disso. Né? E a gente saber respeitar e conhecer a história do outro. E aí sim a gente pode ter uma sociedade melhor. E é aquela velha história. Quem respeita, quem ama, né, não dá trabalho. Né? Não tem problema, né? Então acho que falta um pouco disso, respeito, amor, cuidado com o outro. Que dentro do que a gente está discutindo, né, Carmen? Porque assim, isso que vocês trazem, peraí, Rosiane, que também tem uns comentários aqui no chat, que aí eu já deixo você falar. Tudo isso é porque o que acaba acontecendo? Tem as culturas locais, e aí tem uma fala que eu acho que foi da Thalita aqui, que na vida não podemos escolher, temos que nos adaptar aos ambientes e pessoas, diferentes do nosso dever, respeitar a todos. Isso, Thalita, seria ótimo se todos fizessem a mesma coisa, né? Entendeu? Porque, assim, esse respeito ele teria que ser de todos, né? Então, assim, é óbvio que quando a gente chega num lugar que a cultura é diferente da nossa, é obrigação da gente entender a cultura do outro, viu? De verdade, tá? A gente pode ter os estranhamentos, mas a gente chega num lugar, por exemplo, quando eu fiz esse negócio na fila, eu me arrependi horrores depois, porque eu sei que eu já tinha morado em Minas antes, eu sabia que aqui era uma outra forma o tempo tem uma outra dimensão aqui em Minas. Não é o mesmo, o tempo em São Paulo é diferente do tempo aqui. Com certeza, é muito difícil viver aqui. Muito entendeu? Difícil. Então, e aí a gente meio que fica forçando, quer dizer, eu quis impor algo, porque, por exemplo, não afeta a minha existência alguém pegar um pão por vez, entendeu? É que a gente tem que ter essa percepção, né? Tem certas coisas que são do local que não afetam a nossa existência. Agora, quando essa questão ela afeta a existência de alguém, isso é uma questão que precisa ser repensada. E aí, quando você traz essa questão da discussão, até legal, né? Mas por que existe a legalidade antirracista? Porque só a conversa não adiantou. Só a conversa não adiantou. É isso mesmo. Né? E essas conquistas do movimento negro, Carmen, elas foram importantes para outros movimentos. Tá? O LGBTQIA+, por exemplo, utiliza uma legislação que é antirracista para se defender contra os ataques homofóbicos. Verdade, vem crescendo, né? Vem crescendo muito também. O que é utilizado é uma lei antirracista, porque o Congresso não entendeu que a homofobia é um outro tipo de preconceito. Mas aí, como já tinha essa conquista do movimento negro, a gente pôde utilizar para a defesa da nossa existência. Que é isso que as pessoas não entendem, é atentado à existência do outro. Não é um mimimi, não é uma coisa tão simples assim, né? E aí a Thalita perguntou se você chegou a processar a escola, mas eu acho que só a tua fala já dá
já provoca pelo menos um pensar, né? Eu não sei se você precisou chegar às vias Não, não da cheguei escola. não, Que a Thalita porque... perguntou isso aqui, né? Não cheguei não, porque, como eu coloquei, né, foi o primeiro momento, a oportunidade, eles tentando... não foi nem tanto a escola em si, foi uma reunião, tipo, assim, a escola, né, a professora errou de não intervir e tal, e etc., mas ela entendeu o recado também, Você ensinou, serviu né, para ela, Carmen? Você ensinou. e Isso aos é pais ensinar. a respeitarem, né, porque... Isso não vai passar batido mais, assim. Isso a partir de agora, pessoal, isso é muito sério, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado na sala de aula com essa criança, fazer intervenções, né? Por exemplo, chamou disso. Então, peraí, vamos fazer um trabalho, gente. Vocês vão trazer para mim um cartaz sobre personalidades negras. Quem são essas personalidades? Pesquise o pai, a mãe, dá um jeito em casa, entendeu? Isso é uma intervenção. Agora vamos apresentar, vai apresentar. Então, por que daquele questionamento que você fez, que a turma fez com fulano, ou que surgiu na sala de aula para não apontar a pessoa, né? Que aconteceu? Somos todos iguais, existem pessoas de igual nível profissional ou de atuação, ou sei lá o que. Isso é uma forma de intervenção. Então, o que falta muito dentro da sala de aula é isso. Não há essas intervenções. E a partir do momento que Sabe você por quê, faz... cara? Eu fiquei pensando nessa questão das intervenções. É que, às vezes, os próprios professores compactuam com essa fala de forma inconsciente. Você Mas entende? isso, eu acho que isso, mas essa provocação nossa é para fazer esse Exato. chamamento. Para a gente pensar sobre Porque o isso, que sabe? acontece? Igual o que a Luciana falou. Imagina uma criança, Luciana, dentro de uma sala de aula, sofrendo uma questão: sua cor é suja, seu cabelo é feio e tal. Ela se sente totalmente fora do eixo ali. Deus me livre. Para e pensa, né? Ela se sente fora do ambiente dela ali. Ela fala: o que eu estou fazendo aqui? E A aí Tati já colocou uma coisa importante também. começa a ansiedade, Não querer ir na escola, não né? querer ir na escola. Então, assim, é uma coisa boba, mas acaba se tornando muito séria, muito grave. Porque você não pode Né? simplesmente E tirar a aí, sujeira da sua pele, né, Carmen? Assim, sim, porque se a sim, pessoa falar, você é suja, mas a minha pele é assim. Eu tomo banho e continuo desse jeito, né? Então, como que eu vou poder me livrar dessa sujeira que estão dizendo que eu tenho, né? Nossa, é muito isso, impactante. Eu fico pensando numa criança. muito. E É agora muito você Então, imagina professor, as questões de bullying dentro da sala de aula que isso provoca, e altos índices de suicídio com essas crianças se cortando. Eu tenho colegas que falam: cara, o aluno vai só de moletom, um dia tirou a blusa, eu puxei a blusa, que horror. Que extermínio no braço daquela criança de 10, 12 anos. O que está acontecendo? Quer dizer, como diz o então, professor que você colocou, eu achei bacana o professor, eu vou já finalizar, que o professor de psicologia colocou aquele dia, eu achei interessante. Essa criança não aprende a alfabetizar, a falha não é só da criança, é a falha da criança? Não, a falha é do professora, da coordenação, ou seja, a escola falhou. Então, essas questões também, há uma falha séria da coordenação, daquele ambiente escolar, algo não está dando certo. Então, assim, é importante a gente ter esse cuidado, saber como trabalhar, buscar ajuda. É isso que eu estou tentando também colocar junto com o professor, não sei se é isso. Perfeito. e também, Carmen, eu quis levantar isso também, porque a gente tem que ensinar para nossas crianças, como educadores, que o problema não está com elas, o problema não é delas, entendeu? O problema está na visão do outro, sabe? E para elas sofrerem menos, porque quando eu percebi isso, que eu refleti, que eu entendi que o problema não está em mim, está no outro, eu pude perceber que eu posso ensinar isso para as crianças também, que ensinar para elas que o problema não está com elas, está com o outro. E aí quando a gente percebe isso, a gente para de sofrer, porque a gente sabe que o problema não é nosso, que o problema está no outro, não em nós. É isso, com certeza. A gente não controla o que o outro faz, a gente controla o que a gente faz, né? Bom, mas aí, pessoal, deixa a Rosiane falar. A Thalita colocou umas coisas interessantes aqui, né? Que tem também essa questão, eu disse que às vezes o professor compactua com a fala, mas a Thalita tem razão, às vezes o professor tem receio de abordar e criar uma situação pior, sabe? Mas tem que ter uma intervenção do adulto, né? Aí.
E é importante, mas Thalita, por isso que é importante na formação de professores a gente discutir essas questões, para nós, professores, entendermos quais são os caminhos que a gente pode seguir, né? Porque a gente também, isso é uma coisa de aprender, a gente aprende a lidar com isso, não é intuitivo, né? Então é importante. Por isso que é importante essa fala da Carmen, importante essa fala da Luciana, né? Para a gente realmente refletir sobre essas questões e que maneira a gente pode abordar isso, né? Rosiane, pode falar, Rosiane. Professor, mas essa falha também não pode ser jogada só em cima do professor, da escola, do coordenador. Porque eu trabalho em escola pública também, como a Carmen. Como um professor com uma sala de 35 alunos consegue alfabetizar lá os 30 alunos, 28 alunos, e só 7, 8 ela não consegue? Então, a culpa também pode não ser só do professor, não pode ser jogado isso em cima só do professor. Existem mais fatores. Eu concordo também. com você, viu, Ed? É Edna mesmo, né, que pronuncia, não é Edna, não, é Edna. Eu concordo com você que o professor ele acaba sendo responsável por muita coisa, mas, por exemplo, uma situação dessas que você tem um preconceito, principalmente quando você tem criança, o professor ele tem condição de fazer intervenção, né? A questão é se o professor conseguiu perceber isso na hora que aconteceu, porque às vezes a gente não percebe, principalmente quando a turma é muito grande, né? Verdade. Então a gente tem que ter essa compreensão. Mas se o professor presenciou e ele não fez alguma coisa, isso é complicado. Mas eu concordo com você que a gente, enquanto professor, a gente tem que entender que tem muita coisa que a sociedade joga em cima da gente, a gente não consegue fazer muito, né? Mas tem algumas coisas que a gente... principalmente quando a gente trabalha com grupos grandes, né? A Rosiane, coitada, levantou a mão. Rosiane, pode falar, desculpa. Ô, professor, deixa eu te falar, um assunto bem para trás, você falou sobre preconceito reverso. Eu sou branca, né? Eu já passei por isso, eu entrei numa empresa onde tinha uma moça, onde que eu ia trabalhar com ela, ele me passar todo o serviço que ia ser feito na empresa, e ela me chamava, sabe de como? Que eu era escrava branca dela, que eu tinha que obedecer ela para fazer todas as coisas. Então, ela ia falar para o meu encarregado. Olha para você ver. Não é somente o negro. Isso não é preconceito reverso, Rosiane. Sabe por quê? Você não tem sua existência limitada porque uma pessoa chamou de escrava branca. Você saiu daquele espaço lá, você não vai ter essa questão. Você entende? O preconceito, na verdade, ele não é uma situação pontual, ele é uma situação que ocorre dia a dia em qualquer espaço. O fato de uma pessoa te chamar de escrava branca num contexto muito específico nunca caracteriza um preconceito. Caracteriza, na verdade, um assédio, e aí é outra história. Porque o fato de você ser branca, você não vai vivenciar essa questão. Em outros espaços, você era tratado como uma escrava branca? Ou só nesse lugar? Não, era só lá mesmo. Então, só isso foi um assédio. É diferente, né? entendeu? Entendi. Aí, isso é um assédio. Por isso que a gente tem que ter essa clareza, porque quando a gente fala de preconceito, significa que qualquer espaço que você circula, você é sujeito a esse tipo de situação. Quando ela é muito focal, muito localizada, isso é um assédio. Então, é outra história. Porque fora daquele espaço, você não vai continuar com isso. Então, por exemplo, imagina uma pessoa gay ou uma pessoa preta, tem vários espaços que você é tratado menos, você é menosprezado, você é tratado como menos. Não é uma situação única. São em vários momentos, em vários lugares, em várias situações, inclusive umas que você nem espera que vão acontecer. Eu acho que o pessoal, o ser humano, tinha que ter mais respeito com o próximo, né? Se Exato, colocar no lugar do outro, independente de cor, raça, etnia, qualquer coisa, se colocar no lugar do outro, é respeitar o outro aí. Essa ideia da diversidade que a gente estava discutindo, a questão da alteridade que a gente discutiu anteriormente, é isso que está faltando, sabe, Rosiane? A gente precisava ter isso mais forte na nossa existência, né? A gente conseguir enxergar o outro, mas como o outro é, né? Não do jeito que eu quero que o outro seja. Porque a gente fala, eu consigo ter empatia por você, tá? Mas você tem empatia pela pessoa porque você consegue entrar com a sintonia com ela. A empatia seria uma palavra-chave. Porque as pessoas, elas não são empáticas, né? Na verdade, por mais que você fale, eu entendo, né? Uma pessoa preta que sofre racismo, não sei o quê. Mas é mais do que isso, sabe? É tentar, de alguma forma, fazer algo para colaborar dentro dos teus privilégios, né? Mas espero que tenha ficado claro isso aí, por isso que não tem um preconceito reverso, porque as pessoas, elas só veem assédio em vários lugares, né? Só que qual que é a diferença de um assédio para um preconceito? O preconceito, ele te acompanha em qualquer lugar que você esteja.
o assédio ele é localizado, por isso que você consegue... O assédio talvez seja mais fácil de lidar do que o preconceito, porque o preconceito ele pode ocorrer, por exemplo, uma viagem ao sul do país. Entendeu? Do nada você está lá, sei lá, numa loja e a pessoa te olha diferente. É uma coisa muito doida. É complicado esse muito negócio, doido. né? Mas eu espero que tenha ficado claro para você e para outras pessoas, porque entendi. a gente precisa entender essa questão até para não desvalorizar o preconceito e também para entender que o assédio ele precisa ser combatido também, tá? Não entendi, Entendeu? entendi. Ele precisa ser combatido também, viu? Não é porque o assédio é diferente do preconceito, mas o assédio também é uma coisa ruim. Ele precisa ser combatido. É difícil, porque, por exemplo, em local de trabalho, a gente sofre assédio de várias formas, né? Alguém explorando o nosso trabalho, alguém fazendo esse tipo de provocação que aconteceu com você, né? E aí, o que a gente pode fazer para resolver também? Porque não é legal sofrer assédio. Né? Mas muito bom você ter trazido isso, que a gente pode também fazer uma reflexão sobre, né? Obrigado, viu? Tá bom. Pessoal, 2 conceitos importantes é o conceito de etnia e o conceito de raça, né? A gente acabou discutindo vários pontos, né, que acabam tangenciando a etnia e a raça. A etnia ela tem a ver com uma identidade que é compartilhada por um grupo. Quando a gente, por exemplo, fala de pessoas pretas ou pessoas nativas, na verdade, esses grupos eles são subdivididos em vários grupos étnicos que compartilham cultura. Então, por exemplo, quando eu falo os nativos brasileiros, eu coloco praticamente todos as populações originais aqui da América dentro de um mesmo balaio. Na verdade, os diferentes grupos nativos, eles têm origens e culturas bem distintas, inclusive a comunicação é distinta, né? Isso também vale para os grupos, né, que compõem, né, as pessoas pretas. Para as pessoas brancas também isso acontece, né? Tem as etnias, mas aqui no Brasil isso não é muito comum, tá? Isso é comum, por exemplo, na Europa. Na Europa você tem essas questões de etnias, quanto, por exemplo, Itália, Portugal, você tem, inclusive, falares, né, que, por exemplo, português. Português a gente fica imaginando, eu não entendo direito o que o português de Portugal fala. Porém, quando você vai para o interior de Portugal, dependendo da vila, eles falam uma forma de português que nem o português de Portugal entende, porque é uma identidade étnica daquele grupo ali. Então, isso acontece com todas as raças, tá? A raça, por conceito, é uma categorização de seres humanos, certo? E essa categorização, que é importante, ela é baseada em aspectos biológicos. Qual que é a diferença de raça para etnia? A etnia ela é baseada em aspectos culturais e a raça em aspectos físicos. Só que o que acaba acontecendo? Em virtude de aspectos físicos, determinados grupos têm maior ou menores privilégios. Por isso que o conceito de raça ele deve ser utilizado dentro da cultura. E aí, dentro dessa questão, as diferentes etnias e as diferentes raças, elas podem ser mais ou menos valorizadas culturalmente em determinados espaços. E a partir dessa valorização ou não, pode ter discriminação ou o preconceito, certo? Discriminar, aqui esse conceito é interessante, que é segregar alguém, colocar a pessoa tratar a pessoa de maneira diferente, geralmente como inferior. E o preconceito é estabelecer um qualitativo para o outro sem conhecer a pessoa, né? Existem preconceitos de vários tipos, né? Racismo, preconceito com cor de pele, preconceito com orientação sexual, preconceito com sexualidade, com gênero, né? Tem vários tipos de preconceito. Todos eles são fundamentados em nada. Tá? Porque, por exemplo, o que justifica um preconceito contra uma pessoa preta? Nada. Alguém disse, preto é inferior. E aí, beleza. E aí as pessoas compram essa ideia. Ter pele preta é ter uma pele suja, igual a Carmen citou aqui, a experiência que a filha dela teve na escola. Quer dizer, alguém disse isso. E qual que é o fundamento disso? Nenhum. Né? É justamente nesse sentido que é importante a gente entender, quando a gente fala de seres humanos, que a gente tem uma diversidade física, né, imensa. E, além da física, tem uma diversidade cultural imensa. E que isso é ótimo. Né? Isso deveria ser valorizado e não segregado conforme conforme a sua origem, né, étnica e racial. E aí, pessoal, quando a gente entra para a biologia, eu sou biólogo, mas eu me arrepio quando a gente fala da questão de raça. Inclusive, eu até
tenho sido bastante radical em algumas aulas minhas na biologia, né? Porque eu discuto essas questões lá. O conceito biológico de raça, ele foi implementado no meados do século XX. A ideia de raça é utilizada desde antes, tá? Mas do ponto de vista biológico, esse conceito foi implementado principalmente na metade do século XX para poder diferenciar certas populações de espécies que habitavam regiões geográficas diferentes e apresentavam características fenotípicas diferentes. Só que na hora que a gente colocava esses grupos para cruzar, eles produziam descendente fértil. E aí, nesse sentido, surgiu o conceito de subespécie. Só que o conceito de subespécie, ele é um conceito que ele vem sendo duramente criticado na biologia. Por que ele vem sendo duramente criticado na biologia? Porque ele é um conceito que ele segrega. Porque o fato de populações geográficas, não estou falando nem de humanos, tá? Geográficas de qualquer organismo, existirem em espaços diferentes, não significa que essas populações perderam a identidade de espécie. Simplesmente elas estão adaptadas às diferentes localidades. Que tem muito a ver com isso que a Luciana trouxe, né? Da cultura estar estabelecida no lugar, quando você chega, você é o diferente e tudo mais. Na biologia tem isso também. E aí, então, esse conceito, vários biólogos têm discutido a questão da abolição do conceito de raça para a biologia. Por outro lado, pessoal, o conceito de raça na biologia, ele tem uma história bem ruim, tá? Porque eu estou falando dessa questão do conceito de raça enquanto subespécie, que foi desenvolvido em meados do século XX, mas o conceito de raça que era utilizado anteriormente, ele é péssimo, tá? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei uma categorização de raças humanas que o Linneu fez lá no século XVIII. Vejam aí que loucura isso. Então, o Linneu, ele classificava os diferentes tipos, né, de humanos como raças biológicas. Então, ele chamava de Homo sapiens americano, ou o que a gente chama hoje de populações nativas, tá? Os nativos americanos, ou populações originais da América. Olha aqui como o Linneu, pessoal, para quem não sabe, ele é o responsável pela nomenclatura biológica e a taxonomia. Sabe, ordem, reino, família, quem definiu isso aí foi o Linneu, tá? E essa questão do nome de espécie escrito em itálico, com 2 nomes, tal, isso aí também foi o Linneu que estabeleceu. Olha que loucura. Então, ele classificava os nativos, né, americanos de Homo sapiens americano, os europeus de Homo sapiens europeus, os asiáticos de Homo sapiens asiáticos e os africanos de Homo sapiens afer. E aí ele utilizava algumas características, algumas físicas e outras psicológicas ligadas. Olha que absurdo isso. Então, o que o Linneu dizia? Que o sapiens americano ele tinha pele vermelha, um mau temperamento e era subjugável. O europeu era branco, sério e forte. O asiático, amarelo, né, cor de pele amarela, melancólico e ganancioso. E o africano, preto, impassível e preguiçoso. Olha o absurdo disso. Então, essa ideia de raça, né, que a biologia incorporou, depois virou o conceito de subespécie no século XX, mas ela tem esse ranço horroroso aí. Né? Foi minha gata que derrubou umas coisas aqui, tá? Porque ela tá meio atacada aqui. Então, se vocês ouvirem mais um barulho, vocês sabem que é ela. Então, vejam que coisa absurda. E aí, por isso que eu acho importante que realmente a biologia, ela extingua o conceito de raça. Eu acho importantíssimo que a biologia faça isso, certo? Porém, eu acho importante que a gente entenda que, apesar da biologia extinguir isso, pelo próprio ranço que o conceito tem, a gente não pode perder o conceito de raça do ponto de vista cultural. Eu vou falar já por quê a gente tem que fazer isso. Aqui, pessoal, é um outro quadro que foi proposto pelo Levontin em 72, que ele identificou algumas variações genéticas e aí ele organizou as populações humanas nesses grupos aqui, tá? Mongoloide, africano, oceânico, caucasoide, asiático, ameríndio, indiana e aborígene australiano. Vejam que essa categorização biológica ela é bem diferente da anterior. A anterior trazia traços de personalidade que não tem nada a ver com a biologia. Aqui, os grupos foram organizados conforme a variação genética, tá?
Só que aí, pessoal, à medida que a genética foi avançando, o que se descobriu? Que, do ponto de vista biológico, a gente considera a raça quando a variação entre os indivíduos é superior a 25%. Só que para humanos, a variação ela é entre 5% e 10%, ou seja, é muito baixa. Então, mesmo esse trabalho do Levontin aqui, ele é inadequado, porque a variação não é tão alta para você poder separar em grupos assim, né, do ponto de vista biológico. Aí, só para vocês terem uma ideia, boa parte da classificação de raças biológicas humanas está ligada à cor de pele. Só que a nossa cor de pele é determinada por 4 a 6 genes só. Nós temos 25 mil genes, gente. Como que 0,02% da variabilidade genética que a gente tem determina uma raça? Percebe o absurdo que tem por trás desse conceito na biologia? Mas assim, na biologia, tá? E aí, outros caracteres também que estão relacionados à questão das raças biológicas humanas, da proposição, é o formato da face, a grossura dos lábios, cor e textura dos cabelos, né? Mas, de qualquer forma, todos esses caracteres aqui são poucos genes que participam. E aí tem essa fala do Penner e do Birkhoff de 2010, que eles dizem assim, ó, as diferenças icônicas de raças correlacionam-se bem com o continente de origem, já que houve uma seleção ao longo, né, da exploração desses continentes. Mas não reflete a variação genômica generalizada entre os grupos. Então, o que significa isso? Que todos os seres humanos da Terra, na verdade, nós somos muito parecidos do ponto de vista genético. Então, não tem sentido a discussão de raça na biologia, tá? Só que, assim, o fato de não haver, né, evidências de que há raças na biologia não significa que a gente não deva pensar a raça do ponto de vista cultural. Que esse é um problema, tá? A gente precisa ignorar a biologia e entender que o ser humano, ele é biologia, mas ele é mais do que biologia. E aí, do ponto de vista cultural, a gente precisa entender isso. Então, essa fala que a Carmen traz, que é tão ilustrativa, Carmen, foi muito importante a tua participação aqui hoje, viu? A gente tem que realmente evidenciar essa questão das raças para os seres humanos do ponto de vista social, porque há desigualdade. Se um dia a gente chegar no cenário ideal de que a cor de pele e, né, o tipo de cabelo, formato de rosto, formato de nariz, isso não importa, aí a gente pode abolir também o conceito de raça da cultura. Mas enquanto isso existir, há uma segregação, que ela não se reflete na biologia. Apesar da biologia ter sido utilizada, vocês viram aí que pelo histórico, a biologia que foi usada para definir as raças, né? Aí a biologia depois mostrou que não tem raça, do ponto de vista biológico, só que a cultura, na verdade, se apropriou do discurso da biologia para poder legitimar os preconceitos que já existiam. Não sei se vocês perceberam isso, porque quando a gente fala, por exemplo, do Linneu, e essa classificação dele é século XVIII, só que a questão da escravização dos negros acontece antes, né? Então se utilizou da biologia para legitimar por que aquele grupo lá foi escravizado, mas ninguém contou que os grupos, as etnias, né, africanas foram subjugadas, elas não foram escravizadas porque elas quiseram, porque dá a impressão que eles quiseram ser escravizados, né? Tem hora que parece dar essa impressão aí. E não foi isso que aconteceu, e aí tenta se legitimar pela biologia. É um horror, gente, é um horror essas coisas, sabe? E aí aqui, pessoal, essa tabelinha, eu não vou discutir detalhe por detalhe, que vocês podem ver depois, é só para vocês entenderem, né? Que quando a gente fala de raça para biologia, a gente tem alguns pontos aqui que para humanos, na verdade, a gente não se adequa a esses conceitos, né, de raça, mas na cultura a gente tem realmente as divisões, né, que tem a ver com a cultura. Então, quando a gente pensa nos grupos raciais, nos grupos étnicos, você tem agrupamentos que são organizados pela cultura que eles são bem distintos, né, diferente do que acontece na biologia. Então, dessa forma, é importante que a gente utilize o conceito de raça. E aí, pessoal, aqui tem algumas frases que eu acho que é importante a gente entender aqui, que tem um histórico, né, de como esse conceito de raça, do ponto de vista sociológico, foi sendo utilizado para se combater o preconceito mesmo, tá? Só para vocês entenderem, a biologia, ela foi uma das responsáveis por legitimar o preconceito. Então, na verdade, o preconceito ele é anterior à questão das propostas biológicas, só que a biologia, como era uma ciência e o discurso é valorizado, o discurso biológico foi utilizado para se validar a questão do racismo.
mesmo hoje a gente sabendo que do ponto de vista biológico não temos raças. Mas como a questão das raças produz resultados que levam à discriminação e ao preconceito de algumas pessoas, então de algumas não, né, de muitas pessoas, então é importante a gente manter esse conceito. E aqui, só para vocês terem uma ideia, né, no início do século XX, existia um conteúdo científico, que era a raciologia, que ele era meio doutrinador, que usava a questão lá da biologia para justificar a questão das raças. Tem aquela classificação do Linneu, por exemplo, ela foi muito utilizada nesse período, até para admitir, por exemplo, porque que os melhores empregos deviam ser de pessoas brancas e não de outras variantes, né, de humanos, pensando naquele contexto, né, do começo do século XX. Isso vai culminar, por exemplo, nos absurdos do nazismo, né, entre outras coisas. A esse conceito aqui de raça, que é conteúdo étnico, semântico, político, ideológico e não biológico, esse conceito que é o conceito que a gente tem que utilizar, certo? A gente sai da biologia, desencana da biologia, a biologia, ela realmente diz que não há raças humanas, mas a gente tem que defender o conceito do ponto de vista sociológico, porque há diferenças. Aqui tem algumas outras questões que trazem a evolução da questão da luta, né, contra o racismo, né, da união desses movimentos, e aí vejam que o movimento negro foi importante para outros movimentos, né, de minorias, como o feminismo, o movimento LGBTQIA+, e por aí vai. Então, é muito importante o movimento negro, que na verdade foi o primeiro grupo a se levantar contra, né, essa opressão, e esse movimento, na verdade, ele foi um precursor de outros movimentos, né, então é extremamente importante a gente considerar isso. E aí, pessoal, aqui no Brasil, a gente tem uma questão que ela é tão... Nos anos 60, 70, tinha-se uma ideia de que aqui no Brasil não tinha preconceito, tá? Acreditem se quiser, tinha essa ideia. E se dizia isso porque a população do Brasil é muito miscigenada, né? E aí, o que acabava acontecendo? Tinha essa ideia da democracia racial, que ela era defendida porque, como a gente tinha muita miscigenação, então você acabava tendo indivíduos de várias cores, né? Então, aqueles grupos étnicos lá que o Linneu descreve, que para o Brasil é complicado organizar isso dessa forma, porque o Brasil é um país de muita miscigenação, então você tem muita variação, você tem muitas cores aqui, né? E aí isso passa uma falsa ideia de que não há preconceito, mas na verdade há preconceito sim. O que acaba acontecendo é que, dependendo do tipo de miscigenação que houve, a pessoa ela se aproxima mais do que é o fenótipo do branco, e aí vai sofrer menos preconceito do que aquele outro que se aproxima mais do fenótipo negroide. E isso não era discutido, né? Se falava que aqui temos uma democracia racial, então não há preconceito, não há sentido se discutir a questão de preconceito. E aí, pessoal, nesse quadrinho amarelo tem alguns exemplos de racismo, que é muito importante a gente refletir sobre isso. Eu acredito que vocês já tenham percebido ou pensado sobre isso, mas é importante a gente voltar a falar sobre. Primeiro, o número de negros, mestiços e indígenas na universidade é muito pequeno, comparado com o número de brancos. Há muito mais violência policial praticada contra negros, contra outras raças sociais. Se a gente analisar quem são os nossos representantes, né, em diferentes escalas políticas, poucos deles são negros, e nativo, então, nem se fala, tá, gente? Se tem pouco negro, imagina nativo, que já tem uma subrepresentação na população, né? Você imagina, então, a representação em escala política, né? Nas representações políticas. E uma coisa que tem sido mudada, né, mas ainda bem sutilmente, é que, basicamente, o papel de empregada, geralmente quem acaba exercendo, geralmente é feito por atrizes negras, tá? Tem mudado isso um pouco, porque eu acho que está tendo um certo cuidado, né, das emissoras em tentar distribuir esse tipo de profissão em outros papéis, só que o que acaba acontecendo é que é uma representatividade, entendeu? Porque quando você tem, por exemplo, uma profissão representada na novela, e quem sempre ocupa aquela profissão num determinado grupo racial, meio que você sugere que o que resta para aquelas pessoas é exercer esse tipo de trabalho e não outros, né? A gente falou isso no começo da aula da representatividade,
E o que acaba acontecendo é que há pouca representatividade em vários locais, né? Para pessoas para pessoas pretas e pessoas nativas, né? E aí, pessoal, eu acho interessantíssimo esses gráficos aqui, só para vocês entenderem que isso não é uma mimiseira, tá? Veja aqui que do lado esquerdo, aqui no Brasil, cerca de 45,5% são brancos, 53,6% são negros. O censo mais atual mostra que esse valor é um pouco maior, tá? Mas aqui, só para vocês terem uma ideia, que é um censo mais conservador, que reduz o tamanho da população negra, mas ainda assim a população negra é a maioria aqui no Brasil, tá? E a população nativa, que aqui nesse gráfico ainda está como indígena, né? Que hoje não se usa mais o termo indígena, se usa povos nativos, ou povos nativos americanos, ou povos originais, né? 0,9%. Em 2014, a representação na Câmara Federal, 80% dos deputados eram brancos, 20% eram negros e não tinha nenhuma representação nativa. Isso diz alguma coisa, né? Que esse espaço não está sendo ocupado de forma igualitária, se a gente pensar na distribuição da população. A mesma coisa acontece quando a gente pensa em questão de gênero, tá? Aqui no Brasil a gente tem um número um pouquinho maior de mulheres, tá? Do ponto de vista estatístico, metade da população metade é mulher, mas contando, né, um por um, tem um pouquinho mais de mulher que homem aqui no país. E aí, a hora que a gente vai para a composição da Câmara, né, em 2014, cerca de 10% é mulher, metade da população é mulher, mas nesse lugar de representação, só 10%. Então, veja, agora imagina, por exemplo, uma mulher negra, tá? Dessa representação aqui de 20,1% de negros, quantos são mulheres, né? Que aí é aquilo que a gente está falando das interseccionalidades, que aí você vai tendo exclusão atrás de exclusão, discriminação atrás de discriminação. E aqui, pode falar, não sei quem que abre o microfone, pode falar. Ô, professor, olhando esse quadro aí, os pardos se incluem no mesmo nível dos negros, é isso? Eu estou perguntando por quê. Às vezes não, viu, Edna? Porque às vezes o pardo ele pode ir para o branco, porque como isso é uma autodenominação, muita gente que é parda se autodenomina como branco. Então, eu estou falando isso por quê? Porque eu trabalho em escola e a gente tem uma demanda muito grande de aluno. E assim, os negros mesmo na escola são muito pouco. Aí quando eu vejo esse quadro aí falando que são maiores do que o branco, eu fico assim, gente, mas eu não vejo tanto. Pardos e brancos, sim, eu vejo muito. Aí eu estou falando. Por isso a pergunta, se o pardo se inclui com o negro, porque dentro da escola o negro é a grande minoria mesmo. Então, mas aqui no Brasil, o que a gente chama de negro não é o retinto, né? Você tem uma variante das pessoas pretas que é a variante retinta. Aqui no Brasil, como tem muita miscigenação, esse grupo, né, que são as pessoas pretas que têm mais pigmentação, ele é um pouco mais restrito que em outros lugares, porque aqui, como teve muita miscigenação, teve muita dispersão, né, desses genes de cor de pele. Então, o que a gente chama de pardo aqui no Brasil são pessoas que têm origem negroide, eu vou usar o termo negroide, ele não é muito adequado, tá? Tem essa origem de ancestralidade de pessoas pretas, né? Que, na verdade, essa pigmentação foi meio que sendo diluída por causa da miscigenação. Mas não deixa de ter tido, na história de vida dessa família, dessa linhagem, as exclusões, né? Inclusive, pardos, dependendo do quanto eles são passáveis, né? Eles podem sofrer muito preconceito também. É que aqui no Brasil a gente considera... Aqui no Brasil não, né? A pessoa é considerada preta dependendo da origem dela, não é só o fenótipo que ela tem hoje. Então, por isso que a gente chama de pretos e pardos. Então, nessa conta aqui, Edna, conta tanto as pessoas que são retintas, que são essas pessoas de pele mais escura, quanto pessoas que têm um tom de pele que se aproxima mais do branco, mas isso depende muito da autodeclaração e dependendo do que a pessoa preferir, até para evitar preconceito, ela pode se autodeclarar branca, mesmo ela sendo parda, entende? E isso acontece muito também. Eu preciso até atualizar esse gráfico, porque como ele é de 2014, provavelmente
essas proporções aqui elas vão estar um pouco diferentes, tá? Pensando agora. Mas mesmo as pessoas que são pardas, elas têm essa questão de origem, porque mesmo que essas pessoas não sofram preconceito, elas podem ter talvez menos condições de ocupar locais de representação por causa da história da família, porque a história familiar nossa também determina muita coisa, tá? Muito do nosso caminho. Entende? Então a gente tem que pensar de uma forma mais... Não é tão simples, né? A gente colocar não considerar os pardos como pertencentes a esse grupo de que sofre preconceito, tá? Então, mas é importante isso. Só que aqui no Brasil a gente tem que lembrar que aqui tem muita miscigenação. Então, por isso que dá essa falsa impressão que a população preta daqui é menor do que ela é de fato. Certo? Entendi. É muito importante a gente ter isso aí, porque, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem até a pele clara, mas aí ela reteve ao longo das gerações o cabelo. E aí tem alguns preconceitos que estão ligados a isso, sabe? O fato do cabelo, às vezes o nariz, entendeu? Às vezes a pele ela houve uma perda de pigmentação aí por causa da miscigenação, mas às vezes fica alguns outros traços, né? Que é a questão do nariz, do cabelo, e aí você tem os preconceitos relacionados a isso também, viu? É muito complexa a questão, na verdade, viu, gente? Então é importante a gente... Mas bom você trazer isso, viu, Edna? Porque a gente tem essa impressão, né? Que, não, tá tudo bem. Não, na verdade, a questão, o buraco é mais embaixo, né? E aí, quando a gente fala pessoal, de povos nativos, a situação também é catastrófica, tá? Eu não sei se alguém aqui tem ancestralidade nativa, aqui do Brasil, de indígenas, mas vejam os números, como eles são baixos aqui, gente. O número de populações nativas aqui no Brasil, de originais, é menor do que muitas cidades aqui do país. Né? Edna, você levantou a mão? Eu tô acabando, viu, gente? Não, eu fui entrar nos comentários e apertei errado. Ó, pessoal, vejam aqui no Brasil, essa população indígena pequenininha, porque 896 mil... Gente, 896 mil pessoas é muito pouco. Várias cidades do Brasil têm mais do que isso. E eu estou falando da população inteira. Agora, imagina que o país inteiro era ocupado por essas pessoas. O que aconteceu aí ao longo da colonização, né? E da exploração do território. E aí vejo que boa parte desse grupo, dessa população, está na região norte. Então vejam que, pelo mapa aqui, a maior parte está na região norte, tem uma representação interessante também no nordeste, e aí, à medida que a gente vai descendo para o sul do país, essa representação vai se tornando menos representativa, tá? Quer dizer que tinha mais indígena natural inicialmente na região norte e nordeste? Não, pessoal. É que o que acabou acontecendo é que houve uma exploração muito grande dos europeus, principalmente na região sudeste e sul, e também na centro-oeste posteriormente, e isso reduziu demais a população indígena. Então, o que acabou acontecendo que no Nordeste e na região Norte, a exploração europeia não foi tão intensa como ocorreu na região Sul e Sudeste, e posteriormente na Centro-Oeste, tá? Pode falar, Ana Vitória. Mas, assim, por que a população indígena está tão baixa? Porque não é bem vista? Ou porque a gente sabe que tem, mas como assim? Foi genocídio, né, Ana? Quando os europeus chegaram, além deles saírem matando à torta direito as populações, né, eles trouxeram doenças que não tinham aqui na América, aqui no Brasil. E aí populações inteiras morrendo, por exemplo, de gripe. Porque eles não tinham tido contato com o vírus da gripe em momento nenhum. E aí, quando os europeus vieram para cá, eles trouxeram esse vírus que já tinha tido seleção lá. Então a gente pega a gripe é ridículo, né? Por mais que a gente fique meio baqueado e tal, gripe é uma doença que poucas pessoas morrem. Só que numa situação que não houve um contato anterior, né, com os vírus da gripe, a doença foi mortal. Então, assim, fora assim, tô falando de gripe, tá? Mas teve varíola, doenças infecções sexualmente transmissíveis, tá? Que foi feia a coisa, tá? Então a população foi, ó... Mas é por isso, viu, que a população ela é muito reduzida, porque teve um genocídio aí durante a colonização do Brasil. E isso foi uma questão para a América inteira, tá? Não é só no Brasil isso não, viu, gente? E
E aí, pessoal, eu trouxe esse ponto porque, na verdade, a gente vai discutir em outro momento mais sobre essas questões, né? Da contribuição da cultura indígena, da cultura africana aqui para o país, né? Que é um ponto importante, e isso a gente vai ser alvo das nossas próximas aulas. Eu queria ver com vocês se vocês têm alguma pergunta, algum comentário para fazer, para a gente encerrar. Amei a aula, eu gostei muito. Obrigado, Ana.